Refresque a memória com Leandro e Amin e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. São 20 anos de espera, devoção e muito amor. Cada vitória é uma festa e a derrota um dissabor. Até um simples empate que podia consolar, geralmente é conquistado quando é preciso ganhar. Mas nessas poucas vitórias, algumas sensacionais, a gente esquece de tudo, não desanima jamais. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. E lá se vão 20 anos, alimentando ilusão, renovando a esperança, aguentando gozação. Quantos domingos sombrios, eu eterno sonhador, chegava em casa arrasado, maltratava o meu grande amor. Meu São Jorge me dê forças pra poder um dia, enfim, descontar meu sofrimento em cima de quem riu de mim. Olá, amigos Central 3, este é mais um programa Meu Time de Botão, e um programa especialíssimo. Vai mexer com uma das maiores torcidas de São Paulo, do Brasil, da América, do mundo, certamente uma das mais apaixonadas. E falaremos daquele título, daquela taça que é o grande xodó de toda a coletividade alvinegra, de toda a coletividade corintiana. Um título que ficou entalado na garganta por mais de 2 décadas, um título que parecia que não vinha, que teve requintes de crueldade ao não vir, como foi em 74, por exemplo, quando o Corinthians perdeu a decisão para o maior rival, para o Palmeiras, mas que veio em 77, em meados de outubro de 87, dia 13 de outubro, né, de 77, com um gol chorado do Basílio, um gol que acho que foi a síntese de toda essa espera corintiana. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui nos estúdios, estou muito honrado com a presença dele, o professor José de Souza Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Tudo bem, eu que agradeço o convite de vocês, de estar aqui e falar do Corinthians e da paixão que eu vivi a vida inteira, que é o futebol. São quantos anos de Corinthians, professor? Somando as 4 vezes que eu passei pelo Corinthians, são 12 anos. E tive a felicidade também, graças a Deus, de trabalhar com 6 presidentes e receber, por esses 12 anos, que foi minha obrigação trabalhar pelo clube, receber a homenagem quando foi inaugurado o novo centro de treinamento, uma sala com o meu nome, Oswaldo Brandão, Hélio Mafia, enfim, das pessoas que trabalharam no Corinthians, e colocaram uma sala Professor José Teixeira. E até que honra, hein? O Tite, é uma honra, e o Tite sempre brinca, porque é o vestiário da comissão técnica profissional. E o Tite fala, todo dia eu tenho que passar embaixo do teu nome. Aparentemente tem sido um bom presságio para ele, né? O dia a dia dele está realmente vitorioso. E por que eu citei o Tite e não citei outros? Porque o Tite, a semana passada, o Corinthians recebeu o troféu pela federação e pelo Panathlon Clube Internacional, Clube de São Paulo, um troféu, o Fair Play, que é um troféu muito bonito para o clube, um diploma para o clube e um diploma para o treinador. O que é o troféu Fair Play da federação e do Panathlon Clube? É o clube que tomou menos cartões durante o Campeonato Paulista. Este ano foi o Corinthians, o ano passado foi o 15 de Piracicaba, o Corinthians foi vice, o ano retrasado o Corinthians e o São Caetano foram primeiro, e no ano anterior o Corinthians outra vez. Quer dizer, há 4 anos o Corinthians tem sido um dos clubes que tem menos cartões amarelos e vermelhos.
E como nós estivemos juntos, o Tite tomou a liberdade de falar isso e eu estou tomando a liberdade de passar para os ouvintes e para vocês. Um dos times que mais marcam hoje no futebol e, no entanto, paradoxalmente, é um dos times que menos tomam cartão, que mostra que você tem um sistema defensivo, um sistema de marcação bem encaixado, faz com que você não precise fazer faltas e tomar cartões em virtude delas. Isso daí também já aconteceu em 77, né? Né? Foi o time mais... Foi o time que nós, em 48 jogos, tomamos 42 cartões amarelos e 3 vermelhos. Um por falta, que foi do Ademir Gonçalves. E os outros 2 vermelhos foi com o Adãozinho reclamando com a arbitragem, vê se tem cabimento. Os ouvintes, a maioria, muitos não conheceram Adãozinho, mas ele não falava nem bom dia. Aí ele vai reclamar com o árbitro que ele deu falta e deu... Então foram os 3 cartões em 48 jogos. Também foi o fair play em 1977. Agora, aí o garoto que está ouvindo a gente na Central 3 ouve que o Corinthians no Campeonato Paulista de 77 jogou 48 jogos. Ele certamente não vai conseguir entender. Fala, mas como é que eu vou entender esse Campeonato Paulista? Aí eu vou pedir para o professor explicar para a gente que tempos eram esses em que o Campeonato Estadual durava 48 jogos. Como manter um time num turno, num retorno, que depois passa a ser 2 grupos de 4, ou seja, um campeonato tão longo. Como manter um time desse focado, motivado e dentro da linha? Eu tenho uma concepção que toda vez que você deixar de vir a sua rádio aqui participar, se você ficar um mês de férias, quando você voltar, você está meio aéreo a respeito daquilo que deve acontecer. O poder de concentração você não consegue manter por um tempo muito longo em alto nível. Mas se você mantiver o poder de concentração em médio nível, você consegue por muito tempo. Aí quando chegar na final, aí você mentaliza o jogador para que ele renda mais na final, através inclusive de uma mentalização diferente. Então, a gente fica... Como pode, né? Naquele tempo dava tempo de fazer tantos jogos. Só que é bom que os ouvintes entendam que em 77 o Corinthians fez 81 jogos. Em 78 ele fez 79 jogos. E em 79 ele fez 80 jogos. Ou seja, faltou 1 para 80 por ano. Então, nós estamos falando de 77. Em 96 eu dirigi outro time, que nós jogamos domingo no Morumbi, terça-feira à noite pela Supercopa dos Campeões em Medellín, na quinta-feira à noite pela Mercosul contra o Vélez na Argentina e no domingo contra o São Paulo também no Morumbi. Como é que pode? Pode, e eu tenho, que eu disse a vocês antes do programa, que é a minha concepção. Eu não reclamo. A gente tem que arranjar um jeito para enfrentar a situação que é irreversível. Você está com um livro em mãos aqui. Queria que você falasse sobre ele. Eu acho que é o livro que conta com maiores detalhes o tabu e esse tiro de 77. O nome do livro é A História de um Tabu. Conta para o nosso ouvinte como foi feito esse livro, o que ele é. Esse livro cabe até um preâmbulo, não é muito longo, mas cabe um preâmbulo. Quando eu saí do São Paulo em 1964, em janeiro de 65, eu comecei no Corinthians. Por uma coincidência, na mesma semana, o Rivelino começou também no profissional. E eu tenho uma foto na imagem e uma foto no livro, sensacional, que o Luizinho era o craque. O Luizinho foi o segundo jogador do Corinthians, na história do Corinthians, que fez mais jogos. O primeiro foi o Vladimir, 806 jogos, depois o Luizinho, 600 e tantos, depois o Ronaldo. São os 3 maiores. E o Luizinho era um ídolo. Aí quando chegou o Rivelino, que era do Aspirantes, que naquele tempo tinha o jogo de aspirantes, antes do profissional, e o estádio lotava para ver os jogadores do aspirante, que seriam amanhã os titulares, como era o caso do Rivelino. Então o Rivelino, em janeiro de 65, ele faz aniversário dia 1º de janeiro. Então ele foi a primeira semana, o Luizinho deu um abraço nele, deu a mão para ele e falou assim, seja bem-vindo. E ele foi bem-vindo. O que aconteceu?
primeiro jogo do Corinthians com o Rivelino foi lá em Recife. E o Luizinho começou o jogo. No segundo tempo entrou o Rivelino. Nunca mais o Luizinho jogou. Quer dizer, foi um amigo da onça, né? Chegar e dar um abraço. Então, quando eu fui, também eu fui com aquele entusiasmo, esfregando as mãos. Ou se o Corinthians for campeão, a gente se consagra, né? Porque já faz 9 anos que não ganha um título. Mal sabia eu que teriam mais de 12 ou 13 ainda. E eu fui anotando tudo o que acontecia a cada ano para ver se eu chegava a uma conclusão. Por que não ganhava? E eu nunca conseguia encontrar uma saída. Só que depois de 3, 4 anos anotando, eu concluí que o Corinthians não perdia para ninguém. Ele perdia para ele. Por quê? Porque cada lugar que a gente ia, a gente via um jogador bom, já trazia no avião. Assim foi o Gilson Porto, o jogo com o Bahia, lá em Salvador, o Badeco, lá no em Santa Catarina. Aí nós vamos jogar em Londrina, com Londrina. Perdemos 3-0. Como foi 3, já trouxemos 4 jogadores. O Ado, o Lidu, que depois faleceu num acidente, em 68. Trouxemos o Djalma, o zagueiro, e o capitão volante. Trouxemos 4. Resumindo, nenhum dos jogadores do Corinthians era bom. Os bons eram os dos adversários. Tanto que em 1966 nós usamos quase 70 jogadores. 70. Que absurdo. Então nós não tínhamos nem grupo, nem time, nem grupo. Nós tínhamos um monte. Então, nós tínhamos o Marcos, ponta direita, nós tínhamos o Batalha, ponta direita, nós tínhamos o Plínio, ponta direita, aí nós vamos buscar o Paulo Borges, buscar o Buião, buscar o Garrincha, enfim, ninguém servia. Então, minha tese era começar o ano e terminar o ano com aqueles jogadores. Mas eu consegui só concluir a minha tese em 71. E eu apresentei ao presidente, Dr. Vadielu, e ele não aceitou. Ele simplesmente disse aquilo que muitos diriam: você está louco? Como é que nós vamos ficar sem contratar? Nós temos que ganhar um título. Então, ele não aceitou e eu fui embora. Quando chegou em 77, o Duque saiu, o Brandão assumiu e nós fomos. E nós ficamos com aqueles jogadores. 23 jogadores de linha e 3 goleiros. 20 de linha e 3 goleiros. 23. Dá para fazer um ano? Não dá. É pouco. É pouco. Mas nós criamos uma forma de jogar onde a gente lutaria pela bola no ataque, tanto que quem fez mais falta, mais de 60% das faltas do nosso time, quem fez, dentro da filosofia de jogo, luta pela posse da bola, era o número 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 5. Tudo lá na frente, aquela faltinha que para o jogo, dá tempo de armar a defesa e que não toma cartão. E manter a bola. Que nós chegamos à conclusão, depois de muita análise, que se o Corinthians, em 15 minutos, não pressionasse o adversário e não tivesse já uma chance ou 2 de gol, não tivesse feito um gol, a torcida se virava contra. Então, o que nós criamos? Aquilo que faz o Barcelona hoje. Nós estamos falando de 77. Não deu para chutar no gol? Volta. Começa tudo outra vez. Quando nós voltamos, começamos a voltar a bola para a defesa. Você imagina, passa o meio de campo, vai para o ataque. Não dá para chutar, volta para o meio de campo. Eles vêm dar combate, volta para a defesa. O Pacaembu tremia, o estádio do Morumbi tremia e todos os estádios. Mas conseguimos dominar a torcida. E chutar em gol. Só chuta se tiver chance. Se não tiver, começa outra vez. Tanto que hoje, posso dizer a vocês, o Barcelona, grande Barcelona do ano passado, a média dele é 7 pontos, média, que ele foi campeão, 7,9 passes e 1 erro. É a média dele. Esse ano caiu um pouquinho, mas ele ainda mantém alto. O do Corinthians chegou 8,2. Quer dizer, aquilo que a gente procura fazer hoje em alto nível, o Corinthians fez em 77. E passa desapercebido essas minúcias a maioria das pessoas.
Então eu achei que quando foi campeão, a gente tinha que colocar todos esses dados e muitos outros, que são 30 itens controlados, para que chegasse ao conhecimento do grande público, o que realmente no Brasil a maioria não lê, mas eu faço com a maior satisfação, falando a respeito desse livro e dando também o livro de presente, como eu vou dar para vocês também depois, quando nós terminarmos o nosso programa. Muito obrigado. E vou colocar no podcast, dentro da Central 3, todo o caminho que quem quiser um exemplar pode seguir para conseguir diretamente contigo, inclusive, de preferência. Nas livreiras não tem mais. Pois é, conseguir diretamente contigo, aí você já aproveita e já dá um autógrafo e tudo mais. Não tem problema. Aí eu dou o meu telefone também, o meu e-mail. Eu não negocio o livro, porque livro só dá prejuízo. Porque tem que fazer, tem que imprimir, tem que distribuir, tem que revisar. E para você ganhar R$3 de um livro, é por isso que no Brasil ninguém escreve. Inclusive, aqui, quando você fala que vai dar o livro para vocês, significa que estamos mais do que apenas eu e o professor Teixeira nesse estúdio. Ao meu lado aqui está o Chico Malta, que é o presidente aqui da Central 3. Os olhos dele estão brilhando, porque não precisamos esconder, trata-se de um corintiano. Ele tinha só 4 anos na conquista de 77. E é legal revisitar a história de um Corinthians. É que não cabe nenhuma crítica ao Corinthians de hoje, pelo menos não agora, não vou fazer essa crítica. Mas esse Corinthians de 77, com toda essa espera, com toda essa gana, e que vinha depois daquela derrota de 74, que eu acredito que possa ter sido a mais dolorida da história. 4 anos depois veio aquela época da democracia, que é uma das histórias mais saborosas da história do Corinthians. Então, quando a gente fala de 77, a gente está no meio aí de um contexto que não dá para você reproduzir hoje. Faço esse preâmbulo para te perguntar, Teixeira. Claro que você está envolvido também emocionalmente com essa conquista, mas você acha que é o maior título da história do Corinthians? Eu não tenho dúvida. Por que é o maior? Porque ele veio sofrido depois de muitos anos, que não se ganhava nada. Nós ganhamos Carranza, nós ganhamos Costa do Sol, nós ganhamos um torneio de Nova York, sabe? Mas esquece isso daí, isso aí era o campeonato paulista. Como naquele tempo não tinha brasileiro, era paulista, Rio-São Paulo, depois veio a Copa do Brasil e foram sendo criados outros campeonatos que eu acho que é o correto. Você ganhar um e ter direito a fazer alguma coisa a mais. Você ganhava Libertadores lá atrás. Te levava para onde? Para lugar nenhum. Você foi campeão da Libertadores. Aí veio o Mundial no Japão. Quer dizer, aí foi sendo acrescido, o nível técnico foi subindo e posso afirmar que esse título quebrou a possibilidade daquela inércia que vivia o torcedor, que ele não conseguia vibrar. Tanto que você falou de 74, para mim me doeu mais o de 78. Por quê? Porque depois de 22 anos você ganha 77. Aí você em 78, você vai ser campeão, não tem jeito. O Corinthians eu já era o treinador naquela época, nós estávamos com 82,75% de aproveitamento no campeonato. O segundo era o Santos com 68%. Então, inventaram uma situação para que complicasse para o Corinthians. Ou seja, fazer 2 semifinais. O que seria essa semifinal? Segundo o que foi proposto por seu Vicente Mateus, que, aliás, foi das pessoas mais sérias que eu conheci no futebol profissional. Eu só colocaria Laudo Natel, que eu trabalhei, Manuel Raimundo, Vicente Mateus, José Domingos Francischinelli, que é o presidente do Ituano e que ele é o presidente da empresa de bebidas de Itu, ele é o diretor financeiro. Ele, em 10 anos, conseguiu fazer 5 fábricas de cerveja. Então, essas pessoas eu considero muito. E o Mateus, de uma seriedade, de uma sinceridade, de uma honestidade que no futebol, eu estou há mais de 54 anos, eu nunca vi.
E convencer o Matheus a fazer 2 preliminares, que era para arranjar dinheiro para pagar o título. Aí, quando nós chegamos de viagem, já estavam acertadas as 2 semifinais. Corinthians e Juventus no Pacaembu e Santos e Ponte Preta. O Santos estava com 68%. E nós perdemos para o Juventus 3-2. Estávamos ganhando de 2-0. O desgraçado do Ataliba, em poucos minutos, fez 2 gols e chutou o terceiro. O Jairo rebateu, o Luciano deles veio e fez o terceiro. Então, nós perdemos esse daí. E 79 foi campeão. Imagine a filosofia que foi proposta em 77 para um clube que não é campeão há 22 anos, de repente ele é tricampeão. Olha essa filosofia como era correta. Então, por isso que eu ponho esse título do Corinthians de 1977 como o mais importante, porque tirou a pressão e abriu as portas para novas conquistas. Para um futuro, claro que os outros foram importantes. Como que a gente vai dizer que a Libertadores não foi, que o Mundial não foi? Mas aquele foi o primeiro e a primeira vez ninguém esquece, não é isso? É verdade. O Corinthians, o campeonato jogavam todos contra todos, mas tinham 4 grupos. E o vencedor de cada grupo fazia uma semifinal e uma final para você ter o campeão do turno. Isso acontecia no primeiro e no segundo turno. Os 2 campeões de turno se juntavam a outros 4 times de pontuação geral para fazer outros 2 grupos de 4, onde os vencedores fariam uma final. Tanto que o Corinthians ganhou do Santos o título desse primeiro turno no Morumbi e recebeu uma taça de 1,75 m e 75 quilos. que, no entanto, não significava nada, além de um turno, né? O Corinthians estava num grupo com o Botafogo, que foi o campeão, o Botafogo de Ribeirão, que foi o campeão de um dos turnos, o Corinthians ganhou o outro, 15 de Piracicaba e 15 de Jaú. No quadrangular semifinal, o Corinthians caiu num grupo complicadíssimo, com São Paulo, Portuguesa e Guarani, vencendo esse grupo e chegando na final contra a Ponte Preta. Eu queria perguntar para você, Teixeira, antes de a gente falar do time em si, queria que você falasse sobre o Brandão, né? Porque você, pouco depois, virou técnico, chegou a trabalhar como técnico mesmo nessa campanha e antes mesmo, era o braço direito dele. Fala um pouco sobre a pessoa do Brandão e o seu relacionamento com ele. Você sabe como chamava o filho do Brandão que faleceu? Não. Márcio Eduardo. A minha filha chama Márcia. E o meu filho chama Eduardo. Não precisa falar mais a amizade que a gente tinha. A gente não era pai e filho, nós éramos irmãos. E o Brandão, ele nunca havia trabalhado com ninguém, era ele. Quando ele foi para o São Paulo, ele falou que queria trabalhar sozinho, que ele não ia trabalhar com ninguém. Aí o presidente falou, Brandão, ele está aqui há 5 anos, ele se deu bem com todo mundo, trabalha com ele já trabalhou com Fiola, Flávio Costa, Zezé Moreira, Aimoré Moreira, trabalha com ele. E ele aceitou e depois ele não me largou mais. Aí foi o nosso colega Hélio Mafia, que eu não vou dizer que me substituiu. Como eu comecei a ir para o exterior, seleções e trabalhar em outros países, o Brandão convidou o grande professor Hélio Mafia, que, aliás, é presidente do Sindicato dos Treinadores. Eu sou o vice. Terminamos agora, semana passada, o 41º curso de treinadores de futebol, de atualização. Tinha 161 inscritos, porque não cabia mais na sala. E o Mafia começou a trabalhar com o Oswaldo Brandão e ficaram. Qual era a característica? Eu tive uma sorte muito grande de trabalhar com Fiola, da Seleção Brasileira. Flávio Costa, Seleção Brasileira. Aimoré, Seleção Brasileira. Zezé Moreira, Seleção Brasileira. Brandão, Seleção Brasileira. E eu, treinador do Aspirantes, tanto do São Paulo como do Corinthians. A minha formação foi aspirante e profissional. Eu nunca trabalhei infantil, juvenil e júnior em clube, só em seleção. Então eu ficava olhando para eles para ver a faceta mais saliente de cada um, porque completo, a gente não existe o completo total. E, por exemplo, o Flávio Costa, ele fazia uma preleção de 2 horas,
você ficava, eu estou exagerando 2 horas, claro. mas você ficava babando, sabe? Porque ele falava de Napoleão, ele falava de Alexandre o Grande, sabe? Então, eu me interessei tanto que eu fui ler Napoleão, Alexandre o Grande, Aníbal, como eles se organizavam estrategicamente para enfrentar os inimigos. O que serviu isso para mim, você não acredita. E através das preleções do Flávio Costa. E o Brandão? O Brandão, ele matava o jogador, matava entre aspas, claro, o jogador fora do campo, se ele não se comportasse devidamente como um profissional, como um ser humano responsável. Só que tinha uma coisa, o Brandão, ele morria pelo jogador perante a discussão do jogador com o clube. Ele ficava sempre do lado do jogador. Ou seja, a terceira fase, o jogador dentro do campo morria por ele. Sabe? Então, ele era... Aquilo que fez o Scolari, a família Scolari, era o forte do Brandão, a família Brandão. Só que naquele tempo não existia tanta repercussão, mas a tônica do trabalho era a mesma. E você consegue colocar esse time, o time base, né, o time que mais jogou, ou que jogou os jogos mais importantes, a fase final, como era esse time? Qual era o esquema tático? Quem eram os jogadores indispensáveis para a engrenagem funcionar? Bota esse time na lousa pra gente. Bom, se eu falar que nós tínhamos 20 jogadores de linha e 3 goleiros, aí no meio do ano já não ganhamos o brasileiro, o que era normal. Uhum. Aí o Givanildo foi embora, o Edu foi devolvido para o Santos no meio do ano, o Rubens Nicola devolvido para o Botafogo, e nós ficamos com 17 jogadores de linha e 3 goleiros. E agora, para fazer o Paulista que a gente precisava ganhar. Então, para o ouvinte entender o que acontecia, por exemplo, o Basílio, ele jogou de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 e de 5. O Vladimir, ele não saía do time. O Cláudio Mineiro, que é reserva dele, estava morto. Então, a gente, às vezes, usava o Cláudio Mineiro de quarto zagueiro, zagueiro central, lateral direito, meia esquerda, algum espaço do jogo, para ele jogar por ali, para ajudar a fechar o meio de campo, e ponta esquerda, para ajudar a fechar. Então, todos eles eram utilizados em muitas movimentações. Alguns não. Nós tínhamos o Tobias e tínhamos o Jairo, o goleiro. E o Solito era o terceiro, né, que tinha 20 anos. Zé Maria. Imagina Zé Maria, o Super Zé. Dispensa comentários. Ele jogava de manhã, de tarde, de noite. Moisés, nós tínhamos Zé Eduardo e Ademir Gonçalves, que era o mais velho, que ia fazer 34 anos. E o Vladimir e o Cláudio Mineiro. Volante, era o Russo, sabe? Que não machucava nunca, não saía nunca. O Luciano, meia esquerda. Tinha o Basílio e nós tínhamos o Vaguinho. Olha só que time, né? Vaguinho, Palhinha, o Geraldão, Romeu Cambalhota. Quer dizer, nós praticamente, sabe, tínhamos mais o Adão, que jogava às vezes de ponta, às vezes jogava de meia, tínhamos o Lance, tínhamos o Alves, que acabou ficando... O Lance que era asmático, é isso? Ele tinha mais... nunca tivemos problema. Nunca teve problema. Ele mora lá no ABC, tem fábrica de pingente, assim, de... Como é que fala? Escudos, não, que fica para colocar assim no paletó. Puxa vida, me mas não. É pingente, ele faz essas coisas. Dizem que ele tem um jornal hoje também, né? Um jornal Lance. Ele se virou. E a gente tinha um time pequeno, claro que nós tivemos tivemos outros jogadores, mas que jogaram no começo e que depois foram embora e que não ficaram até o fim. Mas o grupo realmente era muito pequeno e o nosso rendimento realmente foi muito grande. Era um time de raça, um time que tinha uma técnica, não era excepcional, tenho certeza que analisando encaixe de time, a Ponte Preta era melhor que o Corinthians. Ponte Preta que tinha Jair Pisserni, Oscar, Polozzi, Marco Aurélio, Dicá, Rui Rei,
Tuta, Carlos no gol, e era treinado pelo Zé Duarte. É verdade. Entre outras peças, né? É verdade. E era um time realmente muito bom, tanto que esses jogadores tinham uma linha de conduta completa, sabendo o que ia fazer dentro do campo, e eles morriam para fazer dentro do campo. E o trabalho psicológico era muito bem feito. Inclusive, no dia da Ponte Preta, na véspera do jogo final, eu consegui, numa filmoteca de uma alemã, como se faz um campeão. Então, eu passei para eles esse filme, como se faz um campeão. E nós temos todas as datas que nós fizemos alguma reunião com eles para discutir temas referentes ao rendimento deles. Então, nós demos uma balançada, porque a gente estava indo bem. Depois dessa reunião, eles chegaram à conclusão, ou nós chegamos, mas através deles, que nós estávamos dando pouco combate. Então, nós deixamos já do combate. Nós já estamos ganhando. Por que tem que dar combate? Então, nós fomos amolecendo e piorou. Aí eles foram e lembro de um jogo que nós fizemos em 79, Corinthians e Palmeiras, nós perdemos 2-0. Isso já depois do título. E só para citar das faltas. E no jogo seguinte, no segundo turno, nós fizemos marcação, pressão no Palmeiras o campo inteiro. Nós fizemos 47 faltas no Palmeiras. O Palmeiras fez 8 faltas, ou seja, nós não deixamos de jogar e ele deixou a gente jogar. Perfeito. E nós ganhamos de 3 do Palmeiras. Então, a filosofia do Corinthians era essa. Não tinha bola boa e não tinha bola ruim. Todas as bolas eram boas e nós tínhamos que ir atrás dela. Aí eu vou... Com a bola no pé, o time era operário e qualificado, como em muitos anos o Corinthians não tinha. Eu queria saber, sem a bola, sem a chuteira, no vestiário, no dia a dia, na parte de treino, na relação pessoal, se o pavio desse time era longo, era curto, se o convívio era fácil, se para a comissão técnica era muita dor de cabeça ou se era um time que ajudava o treinador e o preparador. Nós nunca tivemos um tipo de problema. Nunca. E nós treinávamos todos os dias, de manhã e à tarde, com exceção da manhã do dia seguinte. A gente treinava à tarde no outro dia. Aí você fala assim, mas se jogaram 80 jogos, ainda treinava de manhã e de tarde? Não é treinar. A gente levava o jogador para lá. Como a gente tinha um controle de fisiologia muito bem feito, e não tinha fisiologista naquele tempo, mas a gente controlava. Quando sentia, por exemplo, o jogador, a gente sabe o peso dele, quantos quilos ele perde num jogo, quanto tempo ele demora para voltar ao normal do peso, o pulso basal dele, o pulso em repouso, o pulso após o esforço. Quando a gente sentia que alongava o tempo de recuperação, a gente cancelava um treino, fazia uma reunião com eles de um tema qualquer e... Aí eles faziam sauna, imersão, massagem e iam embora às 5 horas da tarde. Eles passavam no clube. Nós tivemos, durante 11 meses, eu tenho até os dias que nós não treinamos. Apenas 6 dias. Eu tenho até os dias que nós não treinamos. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para você, que nesse livro que eu tenho, mas eu precisava só achar para lhe dizer as datas, treinos técnicos. Treinos de toda forma, a gente está falando quando a gente vê hoje tanto jogador reclamando por pouca coisa, com tanta condição de jogar, imagina se ele tivesse só 6 folgas, né? Você sabe que tem muita gente que me pergunta assim, Teixeira, fulano de tal jogaria hoje? E você sabe de quem que eu estou falando, que todo mundo que era o rei do futebol. Ele jogaria hoje? E eu respondo simplesmente assim, não. Por que ele não jogava hoje? Não estou falando que ele não jogaria. Eu falei não, vírgula, não é ponto. Ele jogaria muito melhor do que ele jogou naquele tempo, com a bola de hoje,
Com as condições, com as condições de hoje, com o material de hoje e etc. e tal. Então, eu tenho aqui para vocês verem que está no livro. Período sem atividades, 16 e 22 de junho à tarde. Nós já passamos quase meio semestre. 16 de agosto à tarde. 14 de setembro pela manhã e pela tarde. Nos demais dias sempre houve atividade pela manhã e à tarde, com exceção das manhãs dos dias seguintes aos jogos. Então nós ficamos 6 dias sem o jogador comparecer ao local de trabalho. Se ele vai treinar muito ou pouco, é problema nosso. Mas a função dele, a obrigação dele é estar lá. Ele é um profissional. Desde que ele tenha que estar lá, ele é convocado, não é convocado, ele é requisitado a estar lá, porque é a função dele. Então, esses jogadores, respondendo à tua pergunta e divagando como eu divaguei, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Inclusive, quando a gente fazia uma reunião, eles se manifestavam. Eles falavam a opinião deles. Não é a gente fazer stand-up. A gente fala, e 200 pessoas no auditório ficam ouvindo. Não, você participar. E os jogadores do Corinthians, tanto que até hoje eu reverencio todos eles pela dignidade com que eles tiveram a respeito da participação deles no grupo. Eu vou te pedir agora uma viagem para aquilo que foi talvez a semana, ou um pouquinho mais de uma semana, né? Do comecinho de outubro, para 3 jogos, né? Entre 5 de outubro de 77 e 13 de outubro de 77. Foram 3 jogos com a Ponte Preta, uma preparação um pouquinho antes disso, o pós-jogo, a expectativa pelo jogo seguinte, uma pressão sobrenatural em cima do Corinthians, toda uma torcida desesperada pelo título, uma imprensa também ávida e pressionando todos vocês lá dentro. O seu aniversário aconteceu ao longo dessa semana. Tenta puxar um pouquinho do sentimento mesmo, de como foi essa semana, tanto na questão pessoal, o que representava aquela semana, o que foram aqueles dias, e o pós-jogo, o primeiro jogo, o gol do Palhinha, um gol até meio esquisito do Palhinha, 1-0, depois a derrota, que certamente deu medo em muitos torcedores. Como é que vocês lidaram com isso, até chegar no dia 13, o dia da grande decisão? Se você me permitir, até um pouquinho antes, no quadrangular nesse que nós estamos jogando, nós perdemos para o Guarani. Como nós perdemos para o Guarani, nós ficamos com 3 pontos. E o São Paulo, que era da mesma chave, ficou com 8 pontos. Então, faltam 2 jogos para o São Paulo e 3 para nós. Praticamente, São Paulo está classificado. Acontece que nós fomos jogar com o Guarani, perdemos do Guarani. Ficamos com 3 pontos. E no dia seguinte, era folga de manhã. Aí nós sentamos, o Brandão, até a ideia foi do João Avelino. Por que a gente não leva essa turma amanhã lá no Parque São Jorge? A gente faz um rachão. Porque se a gente deixar o jogador dar entrevista antes do treino, ele vai ser vai ser um ambiente terrível. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar todos os jogadores. Chegou lá, a imprensa inteira, quando nós anunciamos que amanhã será treino às 9 horas no Parque São Jorge, coisa que não era normal. Então nós conversamos, Brandão, João Avelino, Benê Ramos, eu e o doutor Léo Vilarinho, amanhã nós vamos treinar. Não é para treinar, é para quebrar aquela sequência negativa do jogo de hoje. O que aconteceu? A imprensa completa no Parque São Jorge. Aí, quando nós fomos pro vestiário, os jogadores todos cabisbaixos, eles pensando que vem uma paulada, né? Então nós fizemos assim, você e você, escolhe um time, cada um ia escolhendo um, vamos pro campo. Fomos lá, sem fazer aquecimento, nada, fazer um rachão. Terminou o rachão, nós antes falamos para os jogadores, ninguém fala do jogo de ontem. A gente só vai falar do jogo seguinte. Porque a imprensa, o que aconteceu ontem? Como é que vocês perderam?
Perdi para o Guarani. Ficamos com 2 pontos. Aí nós vamos jogar, ganhamos O grupo tinha São Paulo, Portuguesa e Guarani. Ganhamos um jogo, eu sei que nós fomos indo, fizemos 2 pontos, passamos de 3 para 5, para 7, e o último jogo é São Paulo. São Paulo jogou com a Portuguesa e perdeu. Então nós vamos jogar contra o São Paulo. Se nós ganharmos, nós somos finalistas. O que aconteceu? O primeiro tempo, São Paulo devia estar ganhando uns 2 ou 3. Segundo tempo, nós ganhamos o jogo de São Paulo. 2-1. Ganhou esse jogo, nós fizemos 9 pontos, São Paulo ficou fora. Então, aonde que foi o ponto crucial dessa chegada para jogar com a Ponte Preta? Foi o jogo do Guarani, que nós quebramos a mentalização que eles estavam vivendo, negativa, e falar só do próximo jogo, e esquecer o jogo passado. Então, você vê, para que os ouvintes entendam, e os mais jovens, que todo time que é campeão, ele cai um pouco. Por que ele cai? Porque nos jogos seguintes, ninguém fala do jogo que ele vai enfrentar. Ele sempre pergunta a respeito do título. Então, ele está sempre no passado. Está sempre no passado. Então, nós rompemos esse ciclo, não pode falar do passado, do jogo que nós perdemos do Guarani. Nós vamos falar dos próximos. E nós falamos do próximo e dá certo. Porque você consegue canalizar toda a tua atenção para um objetivo definido futuro e não passado. Passado já foi. Então, isso foi muito importante. Quando chegou nessa semana, nós ganhamos o primeiro jogo da Ponte, 1-0. Gol do Palhinha aos 14 minutos. De cara. De cara, né? E uma notícia também, está no livro, eu não entendo, mas nós usamos todas as possibilidades que a ciência poderia colaborar. Então, nós usamos a ciclobiologia. Hoje, ninguém usa ciclobiologia. Quer dizer, se é ciência, por que não usa? O que é a ciclobiologia? É o ritmo de rendimento intelectual, físico e emocional do ser humano. A gente não é assim, tudo de uma vez. Tem dia que a gente levanta elétrico, tem dia que a gente levanta morto. Perfeito. Então, eles apresentam, e eles apresentavam, e eu tenho todos os dados, todos, por escrito à mão. Porque à mão eu consigo fazer grafologicamente um exame e provar quando aquilo foi feito, e não impresso. Então, nós fizemos, e naquele dia, a ciclobiologia dizia assim, possibilidade de gol acidental e possibilidade de contusão de Palhinha. Então, o Palhinha se machucou e nós tínhamos ganho o primeiro jogo, que o Vaguinho e o Romeu estavam com cartões. Então o Brandão colocou Adãozinho de ponta esquerda para fechar o Jair Pisserni e colocou na lateral direita, na ponta direita, o Basílio para fechar a saída do Odirley. E o que aconteceu? Ganhou de 1-0, vai para o segundo jogo. Segundo jogo, o Brandão falou que ia fazer o mesmo esquema. Só que em vez de sair com Adão, ele ia sair com o Romeu, que o Romeu era um pouco mais, era mais voluntarioso. E que na ponta direita ia ficar o Vaguinho. Desculpe, ia ficar o Basílio. Então nós conversando, falamos, vamos conversar com o Vaguinho, que ele vai ficar no banco. E todos nós fomos no quarto do Vaguinho com o Palhinha. Eles estavam juntos e o Vaguinho estava fazendo a barba e o Brandão chegou, Vaguinho, quero falar com você. Ele parou de fazer a barba. Momento difícil esse, né? De você falar. Você vai ficar no banco hoje. Eu vou ficar no banco? Nós vamos jogar com 12. Eu vou jogar. Nós estamos aqui, eu estou aqui há quantos anos, nunca fui campeão. No dia que vai ser campeão, que era o domingo, eu vou ficar fora? Não, eu vou jogar. Aí pegou o Brandão, simplesmente falou, eu estou te comunicando, mas com calma, estou te comunicando que vai ser essa formação estratégica e tática. Tudo bem, o Brandão foi embora, todos foram embora, eu saí também do quarto e fui falar com a telefonista. Se alguém do Corinthians pedir um táxi lá no Rancho Silvestre,
A senhora disse que não tem no Embu, mas assim que chegar, vem. Que era o tempo que eu precisava para conversar com o Vaguinho. Então, o Vaguinho pegou a mala dele, foi lá para a portaria, me dá um táxi. A telefonista, olha, não tem táxi agora, mas assim que chegar, a gente pede um. Tá bom. Peguei o Vaguinho, comecei a falar com ele e sugeri uma coisa para o Vaguinho. Vaguinho, telefona para tua senhora. Vê o que ela acha, o que você quer fazer. E ela simplesmente falou o que devia. Parece que foi combinado. Vaguinho, se você sair e perder, você vai ser o responsabilizado que tornou o ambiente ruim. Se você sair e ganhar, você está fora da história. Então fique. Bom, consegui também convencer o Vaguinho, vamos para o almoço. O Vaguinho foi sentado no ônibus, deve ter sido a viagem mais longa para ele até o Morumbi, sabe? De tempo. Certamente. E ele chegou lá, começou o Basílio e começou o Romeu na ponta esquerda, o Basílio na ponta direita. Aí o Palhinha machuca. Quando o Palhinha machuca, o Brandão falou assim, vai lá e fala para o Vaguinho entrar. Que aí o Vaguinho entrava na ponta e o Basílio vinha para o lugar do Palhinha. Estava resolvido. E eu fui lá, falei com ele, pus a mão no ombro dele. Eu estou falando coisa com toda sinceridade, isso aí. Isso não é utopia, nem invenção. Vaguinho, você não queria jogar? Vai lá e mostra que todo mundo estava errado, que você que estava certo, que você devia jogar. Quem fez o gol? Vaguinho. Só que depois a Ponte Preta fez com o Dicá e com o Rui Rei o 2-1 e virou. E aí nós vamos para a final contra a Ponte Preta. Só que o ambiente estava tão bom que nós não nos preocupamos. Ainda mais com a expulsão do Rui Rei, que ciclobiologicamente ele estava em triplo diacrítico. É aquilo que dá uma vez cada 3 anos. Ele devia ter ficado na cama, deitado, sem ir para o jogo. E ele começou, ele estava muito, como diz assim, nervoso, irascível, sabe? Ele reclamava de tudo. E o Ademir Gonçalves chegou para ele e falou assim, não venha aqui na área que eu te pego. Quer dizer, aquilo que o jogador faz dentro do campo. E ele pegou e falou assim, entre você e eu sou mais eu. Bom, aí começou a reclamar quando teve a falta do Ademir, depois a falta do Moisés, que é normal no jogo, no bico da área pelo lado esquerdo, e o Rui Rei levanta e vai brigar com o Dulcídio. Quer dizer, o que o Dulcídio fez? Deu o cartão amarelo e ele ofendeu o árbitro. Como ofendeu o árbitro deu o cartão vermelho para ele, e eu tenho absoluta certeza que mesmo com o Rui Rei com 11, daquele jeito que o Corinthians estava, fisicamente, tecnicamente, taticamente, psicologicamente, mentalizado para aquele título, poderia a Ponte Preta jogar com 15, que aquele dia não ganharia. Então, concluindo a pergunta que você fez, que a resposta foi longa, todos os dias o ambiente sempre foi o mais saudável possível. A ida para o rancho deve ter sido importante para isso. De repente, se ficasse no meio da capital, muito perto da imprensa, muito perto da torcida, talvez fosse um pouquinho mais difícil. Não. Ou estou enganado? Não. O que nós fizemos era o seguinte. Naquele tempo, todo mundo ia de ônibus para o Morumbi. Então, para chegar no Morumbi, se você ficasse num hotel aqui no centro de São Paulo, era uma loucura. Tanto que no domingo, nós não conseguimos chegar no Morumbi, descemos pela rua que vem lá do Palácio do Governo, nós ficamos 300 metros do Morumbi. Nós descemos a pé, todo mundo indo para o Morumbi a pé, porque o ônibus não conseguia chegar. Que momento, hein? Então nós fomos, mas como todo mundo está indo para o jogo, ninguém nem reparou, sabe? Quem reparou era corintiano, então nós não tivemos nenhum tipo de problema. Então, você ficando no Rancho Silvestre, nós ficamos muito tempo lá no Embu. Você vem contra o fluxo. Sim. O fluxo vem São Paulo, Morumbi. E não passa do Morumbi. A gente vinha de lá e tinha uma viatura policial
que nos ia buscar uns 2, 3 quilômetros do Morumbi e ele nos trazia até ali, então não tinha problema. O Corinthians jogou com Tobias, o Jairo jogou o segundo jogo, o Tobias voltou ao seu lugar. Estava com cartão. Estava com cartão, né? O Tobias jogou e Zé Maria, Moisés, Ademir, Vladimir, Russo, Basílio, Luciano, Vaguinho, Geraldão, que acabou expulso, e Romeu. O Corinthians não fez substituições nessa partida e eu vou convidar o professor Teixeira e o ouvinte Central 3 a 2 minutos de uma viagem no tempo com a narração do gol do Osmar Santos, o gol do Basílio a 10 minutos do fim. Quer dar uma palavrinha, professor? Queria, antes de fazer essa jogada, na ciclobiologia, quem fazia um fulano da Universidade de São Paulo, porque eu não entendo disso. Perfeito. Então ele dizia o seguinte, dia favorável, hoje, Brandão, Teixeira, Zé Maria, Vaguinho, Basílio, Zé Maria, Vaguinho, Basílio e Vladimir. Se você vê, por uma coincidência, a bola saiu do Zé Maria e passou na cabeça e passou por todos esses que lá na ciclobiologia dizia assim, dia propício e favorável para esses jogadores. A ciclobiologia não pode ser desprezada. Vamos ouvir a narração do gol, do título gol que desafogou todos os corações corintianos. Vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens, correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai lá. Professor, você consegue lembrar qual foi o primeiro abraço que você deu depois que essa bola balançou o filó? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Por quê? Porque quando termina o jogo, todo mundo sai correndo e a gente não sabe para onde. Como invadir o Morumbi, e na minha vida, o homem lá de cima, ele falou, vai meu filho, sabe? Na minha vida, contando aspirante sul-americano de júnior, profissional aqui fora do Brasil e seleções, meus times chegaram a 50 finais. O que são 50 finais? Se classificam-se 4, você tem que estar entre os 4. Você está nas finais. Aí é um outro campeonato. Os meus times chegaram a 40 decisões. É onde está a taça. Ganhou 29 e perdeu 11. E os outros 10 foram terceiro e quarto. Exemplo, esse do Corinthians de 78, que nós estamos com 82%. O Santos estava com 68%. Nós perdemos a semifinal para o Juventus, ficamos em terceiro. Então, mas nós chegamos nas finais. E durante todos esses títulos aqui no exterior, de clubes e seleções, 2 oportunidades nós não conseguimos receber os troféus. Uma foi em 77, quando invadiram o campo. A polícia veio, cercou o troféu, porque senão é capaz que cada um levava um pedacinho, já que levaram de grama, de rede, e os jogadores foram para o vestiário. Antes de eu falar o outro, nós não comemoramos, nós fomos para casa, porque à tarde do outro dia nós tínhamos treino na sexta-feira, porque no sábado, às 5 horas da manhã, nós tínhamos que sair do aeroporto de Congonhas para ir começar o Brasileiro no Nordeste. Olha que coisa de maluco. Isso é coisa de maluco. Não deu para comemorar. E a outra vez foi o Ituano. O Ituano também, quando foi campeão de acesso, invadiram totalmente o campo. Nós recebemos o troféu da federação e as medalhas dentro do vestiário e assim mesmo muita gente tentando arrombar a porta porque queria participar. Então a gente se satisfaz com isso, com essas conquistas, mas elas são efêmeras. Tudo no futebol que você falar e fizer é tudo bonito. Só que tem uma coisa, é bonito se você ganhar o próximo jogo.
Se não ganhar o próximo jogo e não disputar o próximo campeonato, não valeu a pena você participar, porque esqueceu. Esqueceu quando ganha, porque quando perde a gente sempre fica batendo, tá vendo? Lembra? Se tivesse chutado, se tivesse feito isso, a gente esquece mais a derrota do que a vitória. A derrota é um hóspede muito mais fiel do que a vitória, né? As vitórias são deliciosas. Fica menos tempo na nossa casa, mas é muito mais marcante, né? Professor, a gente está com o tempo estourado. Eu já faço de antemão um convite para que você venha mais vezes, porque são infinitos aqui assuntos dentro do futebol que a gente pode conversar, muitas histórias que você pode nos contar e muitas coisas do futebol que você pode nos ensinar. Para a gente fechar esse papo sobre o time de 77, bom, eu acredito que realmente sejam lembranças muito fortes ao seu coração, tudo mais. Então eu queria que você colocasse pra gente, eu não sei se dá para você fazer esse exercício, né? Mas do que isso significou, tirando o futebol, tá? Colocando o professor Teixeira, a vida, o pessoal, o filho, o pai, o irmão, a pessoa fora do futebol. O que esse título representou na tua vida fora do futebol? Bom, o que eu posso dizer realmente é o seguinte: eu trabalhei em 19 clubes, 14 aqui, 5 no exterior e 11 seleções. Que o Corinthians eu fiquei mais tempo. Então, existe uma correlação entre o nome Professor Teixeira, porque se não falar Professor Teixeira, fala Teixeira, vai, quem é o Teixeira? Sabe? Ficou Professor Teixeira. Então, o Professor Teixeira acabou sendo gratificado com uma situação especial da minha família, que tudo que eu conquistei na minha vida foi um favor que o homem lá de cima fez, e eu já estive agora, 3 anos atrás, Egito, Jordânia, Israel, foi visitar todos os lugares onde o homem andou, para agradecer, porque realmente foi uma situação especial com a minha família, e a minha senhora aguentou sozinho o rojão. Então, ser dona de casa, ser a mãe, ser o pai, tomar conta dos filhos, ser educadora, não é fácil. Então, para a minha família, foi muito importante, porque foi um sacrifício compensado da ausência do pai, do marido, em relação à sua casa, à sua esposa e seus filhos. E ela compreendeu. E em todos os lugares que eu vou, eu trabalhei em outros clubes 10 anos também, mas todo mundo fala sempre a mesma coisa. Eles fazem a ligação do nome com o Corinthians. E como eles fazem essa ligação com o Corinthians, esse título de 77 e mais outras passagens, também eu tive sorte, em 82 eu era supervisor de futebol e o Corinthians foi campeão. Em 97 eu era superintendente de futebol, o Corinthians foi campeão. Então, é um privilégio a gente participar dessas histórias. A minha família, os meus amigos e o futebol, eu sempre agradeci por tudo aquilo que eles me propiciaram de conviver com eles e com essa trajetória dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, que foram em 54 anos, 12 anos convivendo dentro de um clube só, o que é realmente uma consagração pessoal, sem me envaidecer disso, mas eu sinto um orgulho muito grande de ter a possibilidade de ter trabalhado e passado por um clube, da grandeza desse clube, por tanto tempo. Tudo o que aconteceu depois de 13 de outubro de 77 ficou conhecido ou ficou marcado para o corintiano como o primeiro dia do resto das nossas vidas, né? Foi um divisor de águas, um título que realmente fez do Corinthians um novo Corinthians e fez do Corinthians mais Corinthians. O programa Meu Time de Botão se despede aqui hoje. Hoje o ouvinte da Central 3 realmente pode se considerar um privilegiado por ter ouvido aí por 1 hora as histórias do professor Teixeira. Você vai aceitar novos convites, né? Tenho certeza. É só convidar. Perfeito. E muito obrigado pelas histórias, parabéns, não só pelo que você conquistou ao longo da carreira, mas como
pelo trabalho que você ainda faz e tenho interesse em fazer um curso de treinador lá com você. Depois eu vou pegar as coordenadas, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço. E aqueles que participaram naquela época de alguns jogos, só para concluir, nós tivemos 1.816.753 pagantes durante o campeonato, que deu uma média de 51.907. E menores, 85 mil e uns quebrados, média de 2.773. Média total, geral, do campeonato do Corinthians, 54.680 pessoas. Quer dizer, todos os lugares lotados de gente que teve a satisfação de participar e ver em loco essas conquistas, e eu, pela possibilidade de estar aqui falando sobre isso durante todo esse período que nós estamos juntos. Muito obrigado e eu estou sempre às ordens. O programa Meu Time de Botão estará disponível em podcast dentro do central3.com.br sempre que você quiser ouvir. A gente volta na semana que vem com mais uma edição, com mais um time, no mesmo estrelão, mas com botões diferentes, rememorando a história do nosso futebol e dando a nossa pequena contribuição, a nossa pequena homenagem a times que fizeram um inominável e imenso bem para o nosso esporte. Um grande abraço e até a próxima. Que podia consolar, geralmente é conquistado quando é preciso ganhar. Mas nessas poucas vitórias, algumas sensacionais, a gente esquece de tudo, não desanima jamais. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. E lá se vão 20 anos, alimentando ilusão, renovando a esperança, aguentando gozação. Quantos domingos sombrios, eu eterno sonhador, chegava em casa arrasado, maltratava o meu grande amor. Meu São Jorge, me dê forças pra poder um dia, enfim, descontar meu sofrimento em cima de quem riu de mim. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor.